Olá, pessoal, boa noite. Partimos agora para a nossa revisão geral de conhecimentos específicos. Alguns apontamentos para não tumultuar muito a cabeça de vocês nessa reta final do nosso curso. Desde já eu desejo boa sorte a todos, né? Para que possam fazer uma boa prova com tranquilidade, com serenidade, confiando no percurso de vocês até aqui. Tenho certeza que o nosso curso colaborou nesse processo com vocês, nesse itinerário formativo, para que vocês pudessem, então, rever alguns assuntos. Muitas coisas a gente já estudou na nossa graduação, mas a gente conseguiu, durante esse curso, revisitar alguns temas muito importantes acerca de didática, acerca de educação, legislação educacional e conhecimentos pedagógicos, tá bom? Então, nessa aula, nós vamos conversar um pouquinho sobre alguns aspectos essenciais, considerando aí a questão da prática educativa, da pedagogia e da didática. Também vamos falar a respeito das tendências pedagógicas, tá? Que são alguns temas mais importantes dentro dessa abordagem para concurso. Depois a gente vai dar uma olhadinha naquelas leis que eu citei na aula anterior, né, de conhecimentos específicos, para que a gente possa desencanar um pouquinho, porque eles colocaram no edital várias leis que se referem, na verdade, a leis mortas, leis que não são mais aplicáveis. Então vamos lá. Quanto à prática educativa, pedagogia e didática, nós temos que o processo de ensino, ele é uma atividade que não é restrita ao espaço da sala de aula. Quando a gente fala de ensino, nós aprendemos em diversos espaços, espaços aí que estão dentro do contexto da família, do vínculo do dia a dia, com as vivências, experiências, com os saberes populares da comunidade, da família, né, do entorno dessa criança. Essa criança ela está situacionada dentro de um contexto e esse contexto vai fazendo com que ela se forme nesse processo. O que cabe ao espaço escolar, né? Sistematizar esses saberes, fazer uma coisa organizada, dar organicidade para esses saberes e tentar fazer com que essa criança se desenvolva no seu máximo potencial possível. Nós sabemos que é a pedagogia, a ciência que investiga, né, tanto a teoria quanto a prática da educação, nos seus vínculos com a prática social global. Então, cabe à pedagogia entender como se dá essa relação teoria-prática dentro da educação e fazer o pensar da educação de forma sistematizada, de forma orgânica. Já a didática é uma disciplina que estuda os objetivos, os conteúdos, os meios, as condições do processo de ensino. É a área que se debruça, né, sobre esses estudos para compreender como, evidentemente, vai se dar o trabalho no chão da sala de aula, o que é necessário desenvolver para que essa criança aprenda. Aí nós temos o seguinte, que o trabalho do professor, o trabalho docente, ele é parte integrante do processo educativo mais global, pelo qual os membros da sociedade são preparados para a participação na vida social. A primeira premissa do trabalho escolar, da necessidade da escola na sociedade, é a gente pensar na função social da escola. Esse aluno ele está situacionado num meio, num contexto, e essa relação desse aluno com o seu meio vai fazer com que ele se prepare e ingresse de fato com criticidade, com autonomia, com responsabilidade dentro dessa comunidade, dentro dessa sociedade. Então, a tarefa maior da escola é preparar esse aluno para participação, e é uma participação ativa, dentro da vida social. Então, nós sempre dizemos que nós formamos o aluno para que ele volte para a sua comunidade e seja um agente de transformação. Tanto a Base Nacional Comum Curricular, como o Currículo Paulista, eles vão trazer a questão do aluno como protagonista. Se nós pensarmos no aluno como protagonista dentro desse trabalho, não quer dizer que a gente está deixando de lado a importância, a relevância do trabalho do professor. O que nós vemos, na verdade, é que nós pensamos aí no ator principal dessa grande novela da vida, né? Que é o aluno, porque é ele que está em formação. Então, o que a legislação aponta? Toda a legislação, Estatuto da Criança e do Adolescente, já a Constituição Federal de 88 fazia isso, o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, de 90, a LDB de 96, elas apontam na seguinte direção, que nós devemos ter um olhar especial para a criança e o adolescente, os nossos alunos que estão ali em formação. Daí, nós temos o seguinte, que a educação, ou melhor, a prática educativa,
é um fenômeno social e universal, sendo uma atividade humana necessária à nossa existência e ao funcionamento de todas as sociedades. Nós temos que pensar, quando a gente vê as questões lá do concurso, nessa perspectiva de conjuntura, entendendo a função da escola, a prática pedagógica, como um mecanismo que vai garantir a preservação do nosso patrimônio cultural, a preservação dos nossos valores, dos nossos costumes, da nossa cultura propriamente, mas, sobretudo, o desenvolvimento desse aluno, tanto para a vivência social, para a prática social, quanto para o mundo do trabalho. Então, não é simplesmente a escola, naquele viés mais tradicional, de pensar-se a educação como apenas um mecanismo de manutenção cultural, mas pensar a educação para além dessa questão do conhecimento ou do conteúdo, mas pensando aí no desenvolvimento integral do educando, que é uma preocupação que toda a legislação educacional aponta para nós. Renan, mas isso é real? Isso é praticado nas escolas, né, no cenário nacional? Não. Infelizmente, já é uma discussão bastante antiga, mas o que acontece? Quando a gente pensa na escola como um fenômeno social, há muita dificuldade das pessoas de entenderem a importância da prática educativa na transformação da sociedade. Por isso que ainda hoje é muito importante a gente refletir acerca da pedagogia da autonomia, pedagogia da libertação, do Paulo Freire, para a gente entender qual é o compromisso de cada um de nós, enquanto docentes, dentro dessa formação do educando para esse fenômeno social. A escola, ela é uma representação de sociedade. Então, dentro da escola, nós temos todos os contextos sociais. O que nós devemos lembrar? Quando a gente separa a pedagogia tradicional da pedagogia nova, né, vamos assim colocar, o que a gente observa? A pedagogia tradicional ela é centralizada no conteúdo. Então, o que eu tenho que ensinar está num programa pré-estabelecido por um sistema e por seus professores. E se esse aluno não tiver determinados pré-requisitos, ele não vai ser capaz de dar conta de ser aprovado. Então, tem aquela questão do programa de ensino, tem a questão do conteúdo pelo conteúdo, da aprovação e da reprovação. E aí, tira da escola essa função de responsabilidade social. Já a pedagogia nova, ela traz para nós essa outra preocupação. Quando a gente começa a observar que, através da escola, nós podemos ir além, nós podemos ensinar os conteúdos, sim, mas nós podemos transformar vidas. E a função da escola é exatamente lidar com esse fenômeno social e universal. O que significa universal? Que compete a todos, é direito de todos. Aí a gente lembra do artigo 1º da nossa Constituição Federal, né? Que diz que é direito de todos, sem exceção. Então não há de se questionar se o aluno tem lá pré-requisitos ou não para estar dentro da escola. Não há exame de seleção, a lei não permite, graças a Deus, que haja um exame de seleção. É para todos. A prática educativa, ela não é só uma exigência da vida em sociedade, mas também ela é um processo de prover os indivíduos dos conhecimentos e experiências culturais que os tornam aptos a atuar no meio social e transformá-lo em função das suas necessidades econômicas, sociais, políticas da sociedade, da coletividade. Então é exatamente isso que eu estava dizendo, né? Não há uma responsabilidade unilateralmente focada em conteúdos. Quando a gente vai, por exemplo, a gente fala assim, a iniciativa privada tem mais qualidade que a pública, ou o SESI e Senai são sistemas melhores do que o ensino público. Não. Uma coisa é a gente trabalhar no tecnicismo, ou seja, a gente tem uma receita, a gente tem uma apostila, a gente tem um programa e a gente vai cumprir somente aquilo, sem preocupação com o viés social. Outra coisa é uma escola pública democrática e para todos, que parece até redundante, mas que se preocupa para além da sala de aula, também com o contexto que esse aluno vai se situar depois, né, quando ele sair da escola. Então, nós temos aí uma grande missão pela frente. Ao que nós devemos também refletir? Que a pedagogia, para que ela serve, né? Ela investiga as finalidades da educação como processo social.
no seio de uma determinada sociedade, bem como as metodologias apropriadas para a formação dos indivíduos, tendo em vista o seu desenvolvimento humano nas tarefas da vida em sociedade. O que nós devemos pensar? Às vezes a gente fica preocupado com as tendências pedagógicas, com as metodologias, a gente fala muito hoje de metodologias ativas, a gente fala ainda com muita força do construtivismo, da importância do aluno no centro do processo, da personalização do ensino, que não é algo novo, nós vamos ver que desde a didática magna de Comênio, isso é discutido, né? Mas o que pesa dentro dessa discussão? A gente entender que nós estamos lidando com pessoas, e essas pessoas são plurais, essas pessoas são diferentes. E quando nós vamos fazer um concurso, tudo nos leva na perspectiva do construtivismo. Levar em conta o indivíduo, levar em conta as suas demandas, seus interesses, seu tempo de aprendizagem, seu ritmo de aprendizagem. Então, na hora que você começa a ler as alternativas, sempre que for falando lá a respeito de construção coletiva, de valorização dos saberes individuais, de valorização do tempo de desenvolvimento de cada aluno, das condições do educando, etc., é isso, certo? Sempre na direção do construtivismo, que a gente conhece bem, né? Levar em conta a opinião do aluno, levar em conta suas impressões, sua participação, tudo isso é importante e é nessa linha que os concursos seguem, tá bom? Daí nós temos o seguinte, duas definições importantes que as pessoas confundem. O que é currículo e metodologia? O currículo, ele expressa os conteúdos da instrução nas matérias de cada grau do processo de ensino. Em torno dessas matérias se desenvolve o processo de assimilação de conhecimentos e habilidades. Se a gente for parar para pensar e comparar a obra, essa obra do Libânio, né, didática do Libânio, com aquilo que diz a nossa BNCC, nós vamos ver que teve algumas mudanças de perspectiva, né? A gente descentraliza da questão dos conteúdos somente, porque antes a gente chamava de conteúdos, mas na verdade esses conteúdos são procedimentais, atitudinais, processuais, enfim, há várias considerações acerca de conteúdos. E aí, o que a gente foca? Na questão do desenvolvimento de habilidades e competências. Então, hoje, a maior parte das questões pedagógicas, elas vão falar no desenvolvimento de habilidades e competências, sendo que a habilidade é fazer algo, né? Fazer algo, fazer com que esses conhecimentos entrem em movimento para se tornar competente, se tornar autônomo, apto a resolver problemas, né? Então, quando a gente fala de habilidade, o que é uma habilidade? É o saber fazer, pegar as ferramentas que eu tenho ou me munir dessas ferramentas e fazer uma movimentação interna. E aí sim eu vou me tornar competente a, né? Ser competente a fazer alguma coisa é nessa perspectiva aí de entender, né? Saber exatamente o que fazer para resolver problemas complexos da vida cotidiana, como a gente vê que aparece muito forte na nossa BNCC, tá bom? Bom, aqui para mim tá tudo normal, tá no chat que não estou aparecendo, mas aqui para mim tá normal, tá? Mais alguém não está conseguindo me ver aqui? Conseguem ver o slide e escutar o que eu estou falando? Podem responder no chat, por favor. Podem dar um ok no chat se estão vendo os slides que estão em tela. Perfeito, obrigado. Quanto à metodologia, gente, hoje a gente fala muito na perspectiva de metodologias ativas, né? A metodologia, na verdade, ela compreende esse estudo dos métodos, que é o conjunto dos procedimentos de investigação das diferentes ciências quanto aos seus fundamentos e validade, distinguindo-se das técnicas que são a aplicação específica dos métodos. Então a gente pensa muito quando a gente vai ensinar, né, em quais métodos que nós vamos utilizar para atingir esse aluno, para fazer com que esse aluno consiga desenvolver-se em seu máximo potencial possível. Mas o que a gente deve lembrar? Metodologia é aquele praticamente usar as ferramentas pedagógicas, usar a nossa experiência, a nossa formação para fazer dar certo. E dentro dessa perspectiva, o fazer dar certo envolve aí técnicas diferentes, recursos, meios que vão complementar a metodologia.
Não adianta, por exemplo, eu fazer uma sala de aula invertida se eu não tiver antes preparado o material de apoio, permitir que esse aluno se prepare, estude, leve um material de exploração para casa, para que ele possa desbravar aquele assunto previamente para trazer para a sala. Então, não adianta a gente falar bonito de metodologia ativa, de ensino híbrido, personalização, quando, na verdade, a gente não está fazendo nem o feijão com arroz bem feito, né? Então, a gente deve ponderar nesse sentido. Daí, o que acontece? Esses métodos diferentes, eles estão à disposição do professor. Qual que é o método ideal? Qual que é o método defendido pela legislação educacional? Não há. Então, no Brasil, nós temos a pluralidade de ideias e de concepções pedagógicas. Não há um método definido. O método definido é o que dá certo. O que pode dar certo na turma A pode não funcionar bem na turma B, e aí a gente tem que ter essa dinamicidade, esse olhar pedagógico, esse interesse pedagógico, não tratar todos apenas como números, mas pensar, daí sim, a gente pensa nessa questão da individualidade, mas pensar em cada indivíduo que está ali dentro da minha turma, dentro da minha sala de aula. Daí nós temos na sequência o seguinte: as tendências pedagógicas foi a forma didática de organização das mudanças que aconteceram com o passar do tempo. Nós devemos lembrar que até meados da Idade Média, a Igreja Católica, ela dominava todas as formas de investigação científica. Então, tudo estava sob domínio e tinha que ser autorizado pela Igreja. Até mesmo a medicina, as experiências que eram feitas científicas tinham que ser, né, autorizadas pela Igreja e também feitas nas universidades católicas. Então, utilizavam-se desse poder soberano da instituição. Não estou falando de religião, mas estou falando da instituição. É, usavam isso para meio que forçar as pessoas a não se aprofundar demais nas temáticas, para que não soubessem muito, né? E aí ficaria mais fácil de manipular as pessoas pelo uso da fé. Mas o que acontece? Alguns experimentos começam a surgir dentro da perspectiva do ensino, porque nós sabemos, nós lembramos bem, aqui, por exemplo, no Brasil, os jesuítas começaram a catequizar e ensinar os índios, não é? E aí, ou os moradores, né, os habitantes primitivos, e aí o que, que nós temos que pensar? Em meados de 1592 a 1670, quando nós tínhamos lá o Comênio, ele começou a pensar e a se debruçar de como é o ensino e a aprendizagem. Então é uma coisa bastante antiga, não é uma reflexão tão recente, que dê condições da gente encerrar nessa aula essa discussão, né? Quando a gente fala de didática magna, na verdade, magna, no latim se pronuncia magna, né? É um som fechado, é diferente. E aí, o que, que quer dizer? Didática maior. Didática magna é como se fosse uma didática maior. Aí nós tínhamos um trocadilho que a obra didática magna era a obra que era a arte de ensinar tudo a todos. Porque o que, que Comênio dizia, né? Nesse início da questão das tendências pedagógicas e do estudo da pedagogia. Ele dizia que a finalidade da educação é a satisfação pessoal e a felicidade eterna com Deus. E aí ele apontava que todos os homens merecem a sabedoria, a moralidade e a religião. Percebam como tem o amarrar da religião, né? A grande influência do catolicismo dentro dessa ciência, porque não havia essa separação da emoção e da razão. Isso só vem muito tempo depois, né? Quando a gente começa a ter lá a Revolução Francesa e a gente começa a ter depois o Iluminismo. Então tem muita coisa interessante que a história nos ensina. Aí, Comênio dizia que a educação é um direito natural de todos. Parece muito com o nosso artigo 1º e artigo 2º da Constituição Federal, né? Então, a influência de Comênio, ela não se encerra apenas na Europa e não se encerra apenas naquele contexto, mas ela ultrapassa
os limites e fronteiras, e até hoje ela é muito significativa para a gente entender a prática pedagógica e a pedagogia como um todo, a didática como um todo. Ele dizia também que o homem deve ser educado de acordo com o seu desenvolvimento natural, de acordo com as características da idade e capacidade para o conhecimento. Lembra um pouquinho para a gente aquela divisão que se tem na BNCC, onde a gente vê lá toda a organização da educação infantil, levando-se em conta habilidades, né, que são, na verdade, desdobradas ali em direitos de aprendizagem e campos de experiências para os bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas, depois no ensino fundamental, né, tratando da questão das habilidades e competências dentro dessas áreas de conhecimento, dentro dos componentes curriculares. Então, lembra muito essa questão da gente ter a organização e esse olhar a partir do desenvolvimento natural humano, de acordo com características da idade e capacidade para o conhecimento, levar em consideração a capacidade de cada um. Então, esse olhar personalizado, híbrido, né, que nós vemos hoje, não é algo inédito, é algo que já está em discussão, né, desde o século XVI. Então, não é algo muito recente, não. Aí nós temos um outro aspecto apontado por Comênio que vai permitir a gente entender as próximas tendências que a gente vai abordar, né? Que a gente vai recapitular. A questão da assimilação dos conhecimentos. Entende-se de forma geral, gente, que os conhecimentos nas escolas, eles são assimilados. Então, quando eu tenho aquela quebra de expectativa, porque o aluno acha que ele já sabe tudo, né? Eu quebro aquilo que está cristalizado, muitas vezes que ele aprendeu com base no senso comum, sem uma investigação, sem a técnica científica. Vou fazer com que esse aluno investigue, isso é sala de aula invertida, que a gente tanto fala. Esse aluno vai investigar, vai refletir, vai analisar para ele reconstruir esse saber. Isso, né, já é então preconizado por Comênio lá atrás, onde ele fala que não se dá instantaneamente essa assimilação dos conhecimentos. Os conhecimentos eles devem ser adquiridos a partir da observação das coisas e dos fenômenos, utilizando e desenvolvendo sistematicamente os órgãos dos sentidos. Gente, presta atenção. Quando a gente fala de órgãos de sentido, observação das coisas, dos fenômenos, né? Que nós temos lá? Nós temos aí os campos de experiências, né? Então, todas as vivências que a gente fala tanto hoje como inédito dentro da BNCC e da educação infantil, na verdade não são, são preocupações de lá de trás, tá bom? Então, o que nós vemos, né? Na sequência de Comênio, o que se destaca? As ideias de Rousseau, né, que já pega essa vibe da questão do iluminismo, das ideias lá da Revolução Francesa, e aí ele percebe a educação a partir de uma concepção de ensino baseada nas necessidades e interesses imediatos da criança. Então, o que nós vemos aí que tem de diferente, né? Para ele, a preparação da criança para a vida futura baseia-se no estudo das coisas que correspondem às suas necessidades e interesses atuais. Então, pensando no futuro, mas sem perder de vista o agora, o que eu quero, o que eu preciso, quais são as minhas demandas, as minhas angústias, ansiedades, inquietações. É como se a gente tivesse mais ou menos aí a questão de Piaget e Vallum associadas, né? Então, veja, a preparação da criança para a vida futura, porque essa função e a prerrogativa da escola, está baseada na compreensão das necessidades imediatas da criança e também nos interesses atuais. Se a gente se debruçar nos estudos da psicologia do aprendizagem, do desenvolvimento, a gente vai perceber, por exemplo, que uma criança com fome não consegue aprender. Por quê? Ela tem necessidades emergenciais. As necessidades fisiológicas, a questão da fome, são coisas que limitam a aprendizagem. A criança vai entrar no modo de sobrevivência. Se eu estou morrendo de sede, qual que é o meu modo de sobrevivência que vai ser ativado? Eu preciso de água, né? Se eu estou morrendo de fome, eu preciso me alimentar para que eu possa saciar essa questão, resolver esse conflito interno, para que daí sim eu possa assimilar, desenvolver, criticar, refletir, enfim, o que queiram desenvolver.
A educação, segundo Rousseau, é um processo natural. Ela se fundamenta no desenvolvimento interno do aluno. As crianças são boas por natureza e elas têm uma tendência natural para se desenvolverem. Se a gente perceber, né, gente, no geral, isso faz muito sentido as ideias de Rousseau, porque toda toda criança, sem exceção, seja ela do AEE, seja ela, toda criança, ela é boa de natureza, né? Às vezes, o que, que acabou acontecendo? Ela foi exposta a determinadas situações onde ela se desenvolveu de forma agressiva ou em meio agressivo, onde ela se desenvolveu num ambiente que não era favorável, e aí isso acabou mudando a forma dela, mas naturalmente, sem esse contexto expositivo, violento, etc., a criança é uma pessoa, uma criatura boa, né, por essência. E aí, o que, que acontece? Levando-se em conta disso, o Rousseau ele entende que a criança sempre vai estar aberta a desenvolver-se, a aprender coisas novas, a ser sociável, a ser amorosa, carinhosa com seus pares, com seus professores. E aí, o que, que a gente deve desenvolver aí? Tentar entender a importância de se manter essa questão de preservar, respeitar a inocência da criança, aquilo que ela tem idade para saber ou não. Daí entra a questão da abordagem social que a gente vê em Vygotsky, né? Da importância do meio e como ele interfere dentro do desenvolvimento cognitivo e também o desenvolvimento moral dessa criança. Daí a gente tem que ter esses cuidados. Daí a gente acaba entendendo muita coisa que desemboca dentro da sala de aula e por que tantos conflitos nos nossos tempos, né? Por que está sendo tão difícil ser professor? Naquela época de Comênio, de Rousseau, nós tínhamos lá o professor como magister. O que, que é o magistério? Né? É uma regência. O magister, que é em latim, ele quer dizer regente, né? Mestre. E hoje o professor não é mais nessa postura do magister. Ele é na postura do docere. Docere quer dizer conduzir, né? O professor é aquele mediador que vai apontar caminhos. Rousseau ele acabou não colocando em prática essas ideias que ele defendia, né? Não conseguiu. Mas quem fez isso? Um famoso pedagogo suíço que a gente conhece tão bem, que é o Henrique Pestalozzi, né? E ele trabalhou exatamente até o fim da sua vida aplicando as ideias de Rousseau com crianças pobres em instituições dirigidas por ele próprio. Então, as associações Pestalozzi que nós vimos aqui no Brasil, né, muito tempo atrás, elas desenvolveram um grande trabalho nesse sentido, associando a questão do atendimento daquilo que a criança se interessa e também a questão social, a função social, essa parceria social e cognitivo para que essa criança se desenvolva em ambiente social seguro. Aí nós temos um outro teórico da educação, que é o Herbart, que diz o seguinte, que o fim da educação, a finalidade da educação é a moralidade, que é atingida através da instrução educativa. Ele dizia que educar o homem significa instruí-lo para querer o bem, de modo que aprenda a comandar a si próprio, que seria a autonomia. A principal tarefa da instrução é introduzir ideias corretas na mente dos alunos. O professor é visto como um arquiteto da mente. Aqui, gente, nós temos um tema mais complexo, porque dentro dessa ideia ocorreria como se fosse uma doutrinação, uma preparação para incutir na cabeça do aluno algumas ideias, algumas concepções, e à luz dessas ideias modificar o seu comportamento. A gente acaba entrando naquela perspectiva mais behaviorista, onde a gente vai dando os estímulos certos, vai modificando o comportamento das pessoas. Só que isso é perigoso, né? Nós sabemos que nós temos sim que educar o aluno para uma moralidade, mas não para colocar ideologias dentro da cabecinha dessa criança, mas para que ela aprenda a pensar por si, né? Para que ela aprenda a desenvolver-se com autonomia e aí sim comandar a si próprio. Acho que essa é a finalidade mais linda da educação, que é fazer com que indivíduos que até então dependem de um adulto para orientá-lo, para norteá-lo, para conduzi-lo dentro dessa perspectiva do Ducere,
mas que ele desenvolva a sua mente e as suas capacidades cognitivas para que ele próprio possa se comandar. E aí a gente chega no ápice da educação, que é quando a gente percebe aquele aluno como um ser crítico, reflexivo e criativo. É algo lindo que acho que encanta a todos nós na educação. Daí nós devemos pensar no seguinte, Renan, mas o que conflita a pedagogia tradicional com a pedagogia nova? Se a gente for parar para pensar, gente, pouca coisa mudou. Eu gosto sempre de fazer esses links, porque na hora da questão dos concursos seletivos, eu acho que vai mais do nosso domínio emocional e da nossa reflexão acerca do contexto para a gente chegar na resposta, né? O que acontece? A pedagogia tradicional, ela não tem o foco no aluno, né? Começa daí. O foco da pedagogia tradicional é no conteúdo. Por isso que a gente fala até hoje, que muitos professores falam isso. Se eu ficar voltando, atendendo a dúvida, voltando à matéria, eu não vou terminar o conteúdo do ano letivo. Mas veja, quem que está a serviço de quem? O conteúdo está a serviço do aluno e da sua aprendizagem, ou a aprendizagem está a serviço do conteúdo? Né? Quando a gente fala de atender, né, ao aluno nas suas individualidades, é bonito no texto legal, quando a gente fala isso nos planejamentos, nas reuniões pedagógicas, mas e no chão da sala de aula, o que está chegando? Né? Daí a gente pensa na perspectiva da avaliação escolar. A avaliação escolar, em muitas unidades escolares, ainda hoje, ela é totalmente focada na pedagogia tradicional, de certo, errado, acertou, errou, o aluno sabe, o aluno não sabe, aquele aluno vai, aquele aluno não vai. Aí a gente entra na temática, por exemplo, da evasão escolar, da reprovação, da retenção, que são problemas muito sérios e muito graves da educação no Brasil hoje, né? Dentro da perspectiva tradicional, o que a gente tem? Caracteriza as concepções de educação onde prepondera a ação de agentes externos, no caso o professor, na formação do aluno. O primado do objeto de conhecimento, a transmissão. Veja, essa palavra é muito importante para a gente entender as duas ideias e como elas são dicotômicas, como elas são totalmente opostas. A transmissão do saber, constituído na tradição e nas grandes verdades acumuladas pela humanidade. Veja, grandes verdades. Você vai incutir na cabeça da criança que aquilo é um conhecimento imutável, que é verdade, e aquela é a verdade, né? E essa verdade tem que ser assimilada sem ser questionada. Não há espaço para o aluno debater, não há espaço para ele questionar, ele simplesmente tem que assimilar aquilo e pronto, né? E devolver depois na avaliação exatamente o que o professor perguntou. Por exemplo, se a gente faz uma questão aberta numa avaliação, uma questão discursiva, muitos professores não consideram qualquer resposta. O aluno às vezes desenvolve um raciocínio e chega a uma resposta, chega a uma consideração pertinente, e o professor diz: não, está errado, isso não está no texto. Né? Então, o que acontece? Nós ensinamos muitas vezes numa perspectiva da pedagogia nova e avaliamos dentro da perspectiva tradicional, onde a gente quer que o aluno devolva exatamente aquilo que a gente colocou, né? Então, a gente acaba não fazendo com que o aluno desenvolva, né, a sua criticidade, a sua argumentação, mas a gente quer simplesmente que ele fique quietinho, em silêncio, como a pedagogia tradicional exige, um atrás do outro, aquelas filas organizadas, não é? Daí alguns falam assim, não, mas naquela época os alunos respeitavam os professores. Não era respeito, era medo, primeiro ponto. Segundo, não tinha possibilidade de falar. Porque se o aluno falasse, ele era castigado. Hoje, nós queremos ouvir o que o aluno tem a considerar. Nós queremos a consideração desse aluno, porque a partir dela a gente reestruture o processo de ensino-aprendizagem, né? Então, há uma diferença totalmente, uma diferença total da escola de antes e da escola de agora. Ah, Renan, mas perderam o respeito pelo professor. Não, a sociedade mudou e, com isso, os professores também mudaram. A nossa qualificação como professores, a nossa formação como indivíduos, também a nossa bagagem cultural, e nós fomos permitindo que as pessoas nos tratassem como lixo. Né? Então, a gente deve pensar. Dentro dessa pedagogia tradicional, a quem ela serve? Ela serve o aluno ou ela serve o sistema?
ela serve o conteúdo, ela serve a aprendizagem. Então, essas considerações nós devemos fazer para que na hora da gente fazer a associação, a gente consiga entender a diferença entre uma e outra. Se a gente prestar atenção, a pedagogia renovada, ela traz tudo que a gente aplica hoje à vida da criança dentro do ambiente escolar. Ela agrupa correntes que advogam a renovação escolar, com algumas características que se destacam. Primeiro, a valorização da criança, dotada de liberdade, iniciativa e de interesses próprios. Olha que bonito, que diferente, né? Sai daquele viés focado totalmente no conteúdo e passa-se a valorizar a criança, o protagonismo do aluno. Daí, por isso mesmo, ele é sujeito da sua aprendizagem e agente do seu próprio desenvolvimento. Percebam que isso daí está totalmente atrelado àquilo que nós temos como concepção central da nossa BNCC. Então, o aluno é sujeito da aprendizagem, ele está no centro do processo. Não é o professor apenas que determina o que vai ser feito e como vai ser feito, mas o aluno também tem participação ativa dentro dessa construção. Daí nós temos o seguinte: é dado um tratamento científico do processo educacional, considerando as etapas sucessivas do desenvolvimento biológico e psicológico. Olha que interessante, as ideias aí já sendo aplicadas de Piaget, levando-se em consideração o desenvolvimento biológico, que o nosso organismo vai maturando, ele vai se desenvolvendo, e também psicológico, que vai garantir que a gente tenha os mecanismos psíquicos, né, a estrutura mental, para que a gente possa se desenvolver. Aí a gente associa os dois pontos principais, Piaget e Vygotsky, né? Aquela zona de desenvolvimento proximal de Vygotsky, né? Onde eu estou e onde eu posso chegar. E também a questão dos estágios do desenvolvimento do Jean Piaget, né? Além disso, olha que interessante no viés da pedagogia renovada, o respeito às capacidades e aptidões individuais, a individualização do ensino conforme os ritmos próprios de aprendizagem. Olha lá, individualização do ensino. Não dá para simplesmente ensinar a mesma coisa, igualzinho, na mesma estratégia para todos os alunos. A educação de massas, né, que a gente fala. Mas a gente tem que entender que nós temos diferentes inteligências dentro da sala, diferentes formas de aprendizagem, e a gente deve rejeitar esses modelos adultos, né, em favor da atividade e da liberdade de expressão da criança. A gente tem que olhar através dos olhos do nosso aluno, não basta simplesmente a gente chegar lá, a gente passa um monte de matéria na lousa, explica, fala, depois questões e depois prova, né? A gente ainda utiliza isso para ensinar metodologia para concursos, porque a forma que é avaliada em concurso é totalmente tradicional. Mas a escola, ela não está só focada e ela não existe apenas para atender a demanda do vestibular, que é um conflito que se dá muito no ensino médio, mas ela tem uma perspectiva do social. Então, a gente está preparando o aluno para a vida. Dessa feita, não tem como a gente simplesmente embutir nesse aluno conteúdo, atividade avaliativa e prova, né? A gente tem que fazer com que ele se desenvolva e seja capaz de resolver problemas, que ele seja capaz de se defender, que ele seja capaz de se inserir na sociedade, criar o seu espaço, porque nenhum espaço vai ser feito por nós, né? A gente tem que criar o nosso espaço, a gente tem que se posicionar. Hoje fala-se muito em empoderamento. Empoderar-se é tomar ciência de quem eu sou e do potencial que eu tenho. Então, essa é a finalidade da pedagogia renovada, quando a gente pensa na questão da liberdade de expressão da criança, para que ela saiba quem eu sou, por isso que a gente tem lá o campo de experiência, o eu, o outro e o nós, né? A coletividade. Então, quem eu sou, quem o outro é e como nós somos juntos, como nós crescemos juntos, como nós contribuímos uns com os outros. Nós estamos numa sociedade. Além disso, a pedagogia renovada, ela agrupa correntes que advogam a renovação escolar, essa mudança daquela questão da sala de aula quieta, travada, engessada, aquela prática centrada no professor, com algumas características que se destacam, né? Só um momento, por favor.
Eu falo muito, gente, misericórdia. A valorização da criança, acho que esse é um ponto primordial, né, nessa análise, dotado de liberdade, iniciativa e interesses, né? Eu já falei sobre isso, perdão. E aí, o segundo tópico aí, inclui várias correntes. A progressivista, né, que se baseia na teoria educacional de John Dewey, a não diretiva, né, principalmente inspirada em Carl Rogers, e aí nós temos a piagetiana, nós temos a montessoriana e assim por diante. Qual que é o foco de todas elas? O aluno ao centro, levando-se em consideração seus interesses, o seu estágio de desenvolvimento, levando em consideração também o tempo, né, o desenvolvimento biológico, as aptidões de cada um, que são diferentes. Então, eu penso que a pedagogia renovada, ela traz a questão da pluralidade para dentro da sala de aula. Nós somos seres plurais, nós somos seres diferentes. E cada um a seu modo, todos têm capacidade de desenvolver-se. Daí nós vamos para a questão, né, dessa didática que acontece na escola nova, que nós chamamos de didática, ou pode ser conhecida, né, de didática nova ou didática ativa. Ela é entendida como direção da aprendizagem, considerando o aluno como sujeito da aprendizagem. O que o professor tem a fazer é colocar o aluno em condições propícias para que, partindo das suas necessidades e estimulando os seus interesses, possa buscar por si mesmo conhecimentos e experiências. A ideia é que o aluno aprende melhor o que faz por si próprio. Não se trata apenas de aprender fazendo, no sentido de trabalho manual, ações de manipulação de objetos. Trata-se de colocar o aluno em situações em que seja mobilizada a sua atividade global e que se manifeste em atividade intelectual, atividade de criação, de expressão verbal, escrita, plástica ou outro tipo. O centro da atividade escolar não é o professor nem a matéria, é o aluno ativo e investigador, porque é a partir disso que ele vai construir seu conhecimento. O que faz o professor dentro dessa perspectiva? O professor, ele incentiva, ele orienta, ele organiza situações de aprendizagem, adequando as suas capacidades de características individuais dos alunos. O melhor método dessa forma é aquele que atende às exigências psicológicas do aprender, aquele que dá certo, né? Então a gente tem que fazer com que esse aluno esteja no centro, ele se sinta, né? Elemento central dentro disso, que ele perceba o quanto ele é valorizado, o quanto ele é querido, o quanto ele é amado, pensando aí nas concepções de Wallum, né, da afetividade, da gestão das emoções, dos sentimentos, para que isso possa trazer um crescimento, um desenvolvimento sadio, harmonioso a essa criança, esse adolescente. A didática ativa, ela dá menos atenção aos conhecimentos sistematizados, ou que a gente chama de conteúdos, valorizando mais o processo da aprendizagem e os meios que possibilitam o desenvolvimento das capacidades e habilidades intelectuais dos alunos. O que faz o professor dentro dessa perspectiva? Ele ajuda o aluno a aprender, certo? Vem muito naquela perspectiva que a gente tem dos princípios, né? Da questão da aprendizagem ao longo da vida, que está na nossa LDB, né? Que foi colocada lá em 2018, salvo engano, 2017, 2018. Direito a aprender ao longo da vida. Quando o aluno aprende a aprender, né? Que a gente tem lá nos pilares da educação, no relatório do Jacques Delors, da Unesco, ele aprende a ser, aprende a aprender, né? O que acontece? Ele se torna autônomo, então ele sabe que ele vai buscar informações em livros diferentes, em fontes diferentes da internet, ele vai comparar informações para ele sair das informações falsas, que hoje a gente fala tanto de fake news, né? Quem já atua na educação sabe que a maior parte dos gêneros textuais trabalhados, tanto no ciclo de alfabetização, mais tarde depois no fundamental, né, nas séries finais do fundamental, são muito na perspectiva dos gêneros jornalísticos, para que a criança ela aprenda, o adolescente aprenda a investigar se aquela informação é confiável, se não é confiável,
né, a saber do seu contexto, do seu entorno, da sua sociedade, não só da sociedade local, não só de onde ela mora, mas saber ali da sua cidade, saber do seu estado, saber da sua macro-região, é muito importante, né? Saber ali do seu país, do mundo, o que está acontecendo. Por exemplo, se a gente falar para muitas crianças sobre o terremoto que causou, né, diversas mortes, aproximadamente, pelas últimas estimativas, 7.000 mortes na Síria e na Turquia, muitos não estão nem sabendo, porque é uma geração que ela fica muito centralizada nas informações tecnológicas digitais, né, nos jogos e etc., muito restrita, né, e não tem essa propensão, essa curiosidade de diariamente saber o que está acontecendo no seu local, na sua cidade, o que está acontecendo no seu estado, no Brasil e no mundo. Então é algo que nós, professores, também perdemos. Então nós temos que cultivar esse hábito e instigar os nossos alunos a todo dia se inteirar das notícias, né? A gente precisa, nós somos seres da comunicação, a sociedade do século XXI ela é alicerçada na comunicação, e nós precisamos, enquanto professores, entender que esse aluno se torna autônomo para que ele busque conhecimento, e quando nós estamos bem informados, nós transformamos informação em conhecimento. Esse é o grande desafio que nós temos. Renan, mas olha, eu tenho conhecidos que estudaram no SESI, Senai, SESC, Sistema S, e funciona muito bem, né? São ótimos alunos, passaram nos melhores vestibulares, etc. Prepondera ainda uma grande vertente do tecnicismo, né, dentro da educação. O que, que nós vemos? O tecnicismo ele surgiu na década de 50, em meio àquele processo da ditadura militar e daquela questão da industrialização, da era Vargas, mas o que, que acontece? Ela surgiu à sombra desse progressivismo, do progresso pelo progresso e etc., do desenvolvimento da nação, esse projeto de nação, e incutida ali nas influências da teoria que surgiu lá nas guerras mundiais, na Primeira e na Segunda Guerra Mundial que nós falamos, do behaviorismo. Então, é aquela gaiola de Skinner, né? O ratinho dentro da gaiola. O aluno, ele acaba recebendo estímulos e ele é treinado para aquela operação, ele é treinado para mecanização de processos, ele é treinado para fazer uma operação na firma, para depois trabalhar lá na metalúrgica, para trabalhar dentro do sistema de desenvolvimento de maquinários. Então, era uma preocupação muito forte na década de 50, nós estávamos num período de conflitos, de guerras e etc., e aí a gente teve, né, a influência de muitas questões nesse contexto entre guerras, né, e o sistema S ele se alicerçou nesse tecnicismo. Então, o que, que a gente tem, né? A preocupação está na racionalização do ensino, então pensar como é que se ensina, está no uso de meios e de técnicas, para você condicionar o aluno, a pessoa, o cidadão a fazer aquele procedimento. Ele sabe aquilo, saiu daquilo, ele não sabe mais, né? Aí nós temos lá a especificação dos objetivos instrucionais operacionalizados. Então, olha lá, objetivos instrucionais, o passo a passo. Para você moldar essa garrafa, você tem que colocar essa garrafa lá em tantos graus, você tem que colocar em tal máquina, fazer tal procedimento. Então, o aluno vai aprendendo a fazer operações. Por isso que a gente tem no SESI, por exemplo, SESI não, perdão, no Senai, por exemplo, a parte lá das engenharias, a parte mecânica e tal, o aluno vai na prática fazendo aquele no torno, tem outros equipamentos que ele vai aprendendo a utilizar. É legal? Sim, tem as suas contribuições, mas o que acontece? É algo focado na questão da instrução, né? Ensinar para que ele viesse para aquela perspectiva. Não tem uma preocupação social, tá? Não estou dizendo contra a instituição, gente, entendam, mas é diferente quando a gente fala de pedagogia renovada. A questão da avaliação, ela é prévia dos alunos para estabelecer pré-requisitos para alcançar os objetivos iniciais. Então, quem serve e quem não serve. Por isso que tem processo seletivo, né? Dentro do sistema S. Por quê? Para você tirar aqueles que são os problemáticos em tese e só filtrar aqueles alunos que têm lá os pré-requisitos que eles querem para desenvolver aí dentro dessas operacionalizações. O ensino
ou organização das experiências de aprendizagem, né? Ele é totalmente focado nos procedimentos. E a questão da avaliação dos alunos, né? A que se propôs os objetivos iniciais. Então, são essas as etapas do tecnicismo. Então, técnico, né? Tecnicismo. Isso voltou agora, por exemplo, dentro do novo ensino médio, uma grande preocupação em transformar o ensino médio, né, regular, em uma associação com a formação técnica. Então, nós temos lá as disciplinas eletivas, que tem até um viés, uma preocupação com o social, com o emocional e etc. Mas nós temos muito forte, de novo, a questão das profissões técnicas, né? O ensino profissionalizante associado ao regular. E isso representa, tem pontos positivos, tem pontos negativos, né? Mas representa um certo atraso, porque é como se a gente voltasse lá na década de 50. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente defende essa forma de construção. Gente, quanto a isso que nós conversamos, ficou claro para vocês, conseguiram entender? Hoje está sendo mais um formato de bate-papo, né? Não estou fazendo nada muito puxado nesse sentido, para que vocês consigam refletir um pouquinho sobre o essencial. Tudo bem aqui? Puderem dar um ok no chat, agradeço, um joinha aí, fica ótimo. Eu vou colocar em tela para vocês agora a questão das leis que eles estão cobrando lá no edital. É, é revoltante, mas tudo bem. Eu vou mostrar para vocês o porquê. Vamos lá. Bom, olha lá. A primeira lei que eles estão mencionando lá no edital é a Lei 5692, de 11 de agosto de 71, certo? É quase para a gente achar essa lei, a gente tem que fazer uma pesquisa arqueológica, né? Não sei por que a empresa mencionou essa lei no edital. O que que tem, né? Ela foi primeiro revogada, tá? Pela 9394, então o que vale ao que está na LDB 939496. Essa 5692, ela fixava diretrizes para o ensino de primeiro e segundo graus. Então, tipo, não existe mais essa distribuição, essa divisão, né? Então, olha, ele tinha por objetivo geral proporcionar ao educando a formação necessária ao desenvolvimento de suas potencialidades, como elemento de autorrealização, qualificação para o trabalho e preparo para exercício consciente da cidadania. Daí dividia lá o ensino de primeiro e segundo graus, tem por objetivo geral proporcionar ao educando a formação necessária ao desenvolvimento de suas potencialidades, como elemento de autorrealização, daí é o que está lá em cima, né? Depois, ó, será ministrado em estabelecimentos criados ou reorganizados sobre critérios que assegurem a plena utilização dos seus recursos materiais e humanos, sem duplicação de meios para fins idênticos ou equivalentes. Aí fala que dá reunião de pequenos estabelecimentos e unidades mais amplas, que daí é o fechamento de muitas escolas pequenas. Os currículos do ensino de primeiro e segundo graus terão um núcleo comum, obrigatório em âmbito nacional, e uma parte diversificada para atender conforme as necessidades e possibilidades concretas, as peculiaridades locais. O artigo 4º, gente, ele reflete mais ou menos o que a gente vê na nossa BNCC. Tem a parte comum, né, a parte básica, e tem as partes específicas, né? Então, ele traz dentro dessa, ele foi inteirinho, ó, inteirinho revogado, tá? Ele não vale mais. Então, é assim, a 5692, ela não vale, não tem nenhum ponto, ela falava do ensino supletivo, olha, nem existe mais, dos professores, né, da formação mínima que exigia, ó, por exemplo, para o ensino no primeiro grau, de primeira a quarta série, habilitação específica de segundo grau. Então, tendo segundo grau, que era equivalente ao magistério, podia, né? Aí depois, ó, no ensino de primeiro grau, de primeira a oitava séries, habilitação específica de grau superior, ao nível de graduação representada pela licenciatura de primeiro grau, em curso de curta duração. Antigamente a gente chamava isso de licenciatura curta. Por exemplo, eu fazia 2 anos de faculdade, 1 ano de faculdade, eu já tinha uma curta em letras. Depois eu completava e aí eu tinha licenciatura plena. Por isso que a gente tem a licenciatura plena, isso que significa o plena, é o total do curso, né? Como na época não tinha formação de professores, era algo muito deficitário no Brasil, aí o que, que aconteceu? Estava ingressando na faculdade, eles estavam querendo que a pessoa já ensinasse o que estava aprendendo. Então foi uma necessidade de reestruturação. Bom, então a 5692 fala a respeito disso.
Daí, na sequência, nós temos a 7044. A 7044, ela também foi revogada, ela é de 82, um pouco mais nova, mas ela foi revogada pela 9394 de 96, que falava apenas da profissionalização do ensino de segundo grau, então da questão do ensino técnico, né? Então está falando aí da preparação para o trabalho no ensino de segundo grau, poderá ensejar a habilitação profissional a critério de estabelecimento de ensino. Serão observados nos currículos as matérias relativas ao núcleo comum de cada grau, as matérias que comporão a parte diversificada do currículo, o estabelecimento de ensino poderá incluir estudos não decorrentes de matérias relacionadas de acordo com a linha anterior, oferta de habilitação profissional, são exigidos mínimos de conteúdo e duração a serem fixados pelo Conselho Federal de Educação, certo? Nem tem mais Conselho Federal de Educação, né? Conselho Nacional de Educação. Aí fala aí do regimento escolar, cabe aos conselhos de educação fixar para os estabelecimentos de ensino situados nas respectivas jurisdições os critérios gerais que deverão presidir o aproveitamento de estudos definidos no artigo. Daí fala habilitação profissional, esse mínimo poderá ser ampliado pelo Conselho Federal. Então, enfim, são coisas, olha, ensino de primeiro grau, da primeira à quarta séries, para ser professor, né? Exercício do magistério, a habilitação específica de segundo grau. Depois de primeira a oitava séries, grau superior ao nível de graduação, daí curso de curta duração. Então tem lá as especificações. Então, todinha ela foi revogada. Pra vocês terem ideia, o presidente da época era o João Figueiredo. Então faz tempo, né? Daí nós temos a 4024. Tá abrindo aqui só um momento. A 4024, gente, ela é a LDB anterior. Então ela é de 61, né? Algumas coisas, elas têm semelhança com o texto que nós temos hoje, né, de 96, mas fala aí, ó, a educação nacional, inspirada nos princípios de liberdade, nos ideais de solidariedade humana, tem por fim a compreensão dos direitos e deveres da pessoa humana, do cidadão, do Estado, da família e dos demais grupos que compõem a comunidade, respeito à dignidade e às liberdades fundamentais do homem, fortalecimento da unidade nacional e da solidariedade internacional, desenvolvimento integral da personalidade humana e sua participação na obra do bem comum, preparo do indivíduo e da sociedade para o domínio dos recursos científicos e tecnológicos que lhes permitam utilizar as possibilidades e vencer as dificuldades do meio social que vivem, né? Preservação e expansão do patrimônio cultural, a condenação a qualquer tratamento desigual por motivo de convicção filosófica, política ou religiosa, bens como a quaisquer preconceitos de classe ou de raça, enfim, é a legislação anterior que fixava as diretrizes e bases da educação nacional. Também não se aplica mais, certo? Então, também foi modificada e revogada pela 96. Então, também uma lei morta. Daí nós temos a 5540. A 5540 é uma lei de 68 que ela foi também revogada pela LDB e ela fixava normas de organização e funcionamento do ensino superior e sua articulação com a escola média e dá outras providências. Então, ó, ela foi inteirinha extinta. Falava somente sobre o ensino superior, certo? Então, falar sobre quem pode ser o reitor, os diretores acadêmicos, etc., né? Depois, em 95, ainda mantiveram, né, o artigo 16, falando sobre a nomeação de reitores e vice-reitores de universidades. Nunca vi cair isso em concurso, gente, sem brincadeira, nunca vi cair em concurso, processo seletivo, essa parte de nomeação de reitores, porque tange a respeito do nível superior mesmo, né? Aí falava das disposições gerais, etc., mas tudo revogado pela 9394. Daí nós passamos a 11.114. Aí, olha lá, a 11.114, ela já é uma lei importante, né? Por quê? A 11.114, ela vai estabelecer a questão do ensino fundamental, né? Tornando obrigatório que ele se inicie aos 6 anos de idade. Então, é a 11.114 que estabelece a questão do ensino fundamental de 9 anos, que foi uma grande conquista. É claro que a criança entra mais novinha na escola, né, no ensino fundamental, mas a gente tem mais tempo para trabalhar pensando no desenvolvimento integral do aluno. Então, o que diz essa lei, né? É dever, ó, o artigo 6º, né?
É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula dos menores a partir dos 6 anos de idade no ensino fundamental. Então, no fundamental, tá? Não está falando aí da educação infantil. O artigo 32, o ensino fundamental, com duração mínima de 8 anos, obrigatório e gratuito na escola pública a partir de 6 anos, terá por objetivo a formação básica do cidadão. Aqui, ó, duração mínima de 8 anos, está na redação dessa lei que está ainda antiga. Depois a gente teve mais uma modificação, que é aquilo que fala a respeito da LDB, né? Que a gente vai analisar daqui a pouco. Então, aí o presidente já era o Lula, né? Acho que no seu primeiro governo. Aí nós temos a questão da 4024, que é também uma outra, a 4024, que é a LDB que eu citei mais cedo, né? É a 4024. Então tem algumas considerações aí, mas todas revogadas pela 939496, tá? Então, ó, quando a gente pensa aqui na 93, deixa eu ver se eu consigo colocar em tela aqui. Só um momento, por favor. Ó, eu estou direto no site do Planalto, na lei 939496, né? Então aqui nós temos o texto atualizado, né? Aí a gente tem lá a educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, que foi uma inovação que aconteceu em 2013, né? Estruturando aí tanto a pré-escola como o fundamental e o médio como a educação básica. Aí nós temos a questão da vaga na escola pública a partir dos 4 anos de idade, né? A preocupação com a alfabetização, olha, alfabetização plena e aquela questão da proficiência em leitura, que foi uma inovação de 2022. Aí nós temos uma outra lei. Não vai cair, gente. Provavelmente não pode, né, cair, porque ela é de 2023. Mas o que acontece? É um dispositivo importante que foi criado para a questão da educação digital, que é essa lei 14533, né? Que fala da educação digital, com a garantia de conectividade de todas as instituições públicas de educação básica e superior à internet em alta velocidade, adequada para o uso pedagógico, com o desenvolvimento de competências voltadas ao letramento digital de jovens e adultos, criação de conteúdos digitais, comunicação e colaboração, segurança e resolução de problemas. Então, essa lei 14533, se vocês quiserem marcar ela aí num cantinho do caderno, no bloco de notas, a 14533, nos próximos concursos, processos seletivos, com certeza ela será cobrada, porque é um dispositivo novo, tá? Daí o que acontece, ó, a gente tem na íntegra, né, a nossa lei certinha, né, no site do Planalto, tá? Então, quando vocês tiverem dúvida sobre o que está vigente, qual que é quais são as informações mais atuais, sempre entrem no site do Planalto. Aí aqui, deixa eu ver se eu acho, que é uma coisa que sempre cai. Ó, aqui a classificação, gente, de um aluno no ensino fundamental, ela pode se dar de 3 formas. Por promoção, quando o aluno passa de ano mesmo, ele é aprovado, ele tem notas, ele tem desenvolvimento suficiente, né? Quando é por transferência para candidatos procedentes de outra escola. Quando acontece, por exemplo, do aluno chegar bem depois do ano letivo estar bem avançado, a gente não consegue avaliar de forma suficiente esse aluno, a gente não reprova, ele simplesmente vai para a série subsequente, né? Independentemente de escolarização anterior, daí a gente faz uma avaliação para saber qual que é o nível desse aluno. Às vezes ele tem uma defasagem de idade, nunca estudou, então a gente vai fazer uma avaliação para saber o que ele já sabe, o que ele não sabe, etc. Tá? A questão da avaliação, gente, sempre foque nas questões de avaliação contínua e cumulativa do desempenho. Então, o que importa é a qualidade e não a quantidade, não é nota pela nota, mas a avaliação é contínua, certo? Não é uma avaliação pontual, única e exclusiva, tá? Carga horária mínima, vocês sabem, né? A questão das 800 horas é a carga horária mínima, isso é importante.
Deixa eu ver se tem mais alguma coisa relevante aqui. Olha lá, a finalidade da educação infantil, quem vai prestar para a educação infantil, está lá no artigo 29, dada pela Lei 12.796 de 2013, né? Desenvolvimento integral da criança de até 5 anos. Então, aspectos físico, psicológico, intelectual e social, em todas as suas dimensões. E faz a função de complementar a ação da família e da comunidade, tá bom? Educação infantil está organizada em creches ou entidades equivalentes a crianças de até 3 anos de idade e em pré-escolas para as crianças de 4 a 5 anos de idade, tá bom? Então é importante a gente lembrar. Aqui, ó, duração mínima do ensino fundamental, na redação 9 de 2006, de 9 anos, iniciando-se aos 6 anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão, tá bom? Então são alguns pontos aí que vocês devem se atentar. Pessoal, é, no geral, qual é a dificuldade de vocês na hora da prova? Eu percebo muitos alunos caindo nessa mesma falha. A leitura muito apressada das questões, não grifam as informações importantes e grifar as informações, circular, mesmo com lápis, faz com que o nosso cérebro foque naquela informação mais necessária. E aí a gente evita o erro por desespero, ou aquele erro por desatenção. Então, leiam as coisas pausadamente, grifem as informações importantes, pode fazer seta, pode circular, pode grifar, porque a prova é de vocês, tá bom? Então, é assim, ninguém vai proibir vocês de grifar. Vocês estão lá só com lápis e a borracha, ou só com a caneta e a borracha, não tem problema, certo? Grifa as informações, é importante, tá? Outra coisa, cuidado com as palavras incorreta, não, assinale a alternativa falsa. Por quê? Essas palavras o nosso cérebro não processa. Então, circula essas palavras bem circulado, faz uma rabisqueira lá na prova, para que o cérebro associe que você não está procurando a informação que está certa, você está procurando a informação que está errada, tá? Geralmente, vocês vão ficar entre duas alternativas. Procurem sempre a alternativa mais completa. Às vezes eles cortam um pedaço e não está na íntegra, não está o assunto por completo. Procurem sempre a mais completa. Tudo bem? Conseguiram entender? Vocês acharam que essa revisão geral ajudou vocês de algum modo? Puderem colocar um ok ou dar um joinha, eu agradeço. Perfeito. Podem acessar o site, tem outras aulas lá, né, das aulas anteriores, mas o ideal é que nos próximos dias vocês deem uma respirada, né? Que vocês possam aí acreditar naquilo que vocês se esforçaram. Quem tem vídeo atrasado, tenta botar em ordem, principalmente dá uma olhadinha nessa parte de legislação, porque é um grande diferencial no resultado final, são as leis, LDB e ECA, tá bom? Gente, uma ótima noite para vocês. Na quinta-feira nós faremos a nossa aula de português, né? E a gente vai fazer uma recapitulação geral aí dos assuntos mais importantes. Pretendo trazer algumas questões para a gente poder refletir, tá bom? Então, muito obrigado pela participação de vocês, que foram assíduos guerreiros do início ao fim do nosso curso. Muito obrigado pela confiança. Desde já eu faço votos que façam uma boa prova, tá bom? Até quinta-feira, pessoal. Muito obrigado.